Nem tomar a nossa cervejinha na praia a gente pode mais em paz, afinal a gente pode ter um coaching escondido, assim como um paparazzi, para filmar e dizer que a gente é pobre. Olha que absurdo que a gente vai ter que ouvir. Hoje eu vou comentar pela primeira vez, acredito eu, pouquíssimas vezes eu entrei em polêmica aqui, sobre uma polêmica. Mas eu vou comentar porque vale a pena. Afinal, é literatura. E afinal, também é um debate que a gente pode ter com muito mais qualidade aqui no canal. A gente vai percorrer um pouquinho da história e a gente também vai percorrer um pouquinho da contemporaneidade, analisando aí uma pesquisa super legal sobre o perfil do leitor brasileiro. Então fica por aí que a nossa conversa mal começou e indica para o seu amigo, principalmente aquele amigo que se acha porque está comprando um livro. Olha que absurdo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a um vídeo de polêmica. Olha só, quem diria que eu estaria falando sobre polêmicas aqui no canal, quase um fofoquei, mas acredito que vai ser uma das primeiras e únicas vezes, porque de fato eu acho que não é muito relevante aí para o mundo literário a gente ficar trazendo polêmica. Minha meta aqui é fazer com que vocês leiam mais, encontrem livros melhores, encontrar livros melhores para mim também, e também trazer conteúdo de alguma forma que seja interessante e inteligente. E é por isso que esse vídeo não vai ser só um comentário sobre polêmica. Mas o que aconteceu, Diego? Não tô por fora, não vi. O que aconteceu aqui, um grupo de garotas, eu não vou postar vídeo, não vou trazer nada aqui pra vocês, que eu acho que tem coisas nessa vida que não merecem ser divulgadas. E o que não merece ser divulgado é esse cara. Sendo bem sincero com vocês. Esse carinha ali, ele estava numa espécie de ala diferenciada da praia, ou pelo menos é isso que ele dizia, e ele começa a gravar um grupo de meninas que está lá no fundo tomando a sua cervejinha ali, sociabilizando. E aí ele fala no discurso dele que as pessoas que estão naquele grupo privilegiado, elas leem livros. Isso é um hábito bom de consumo. Já as pessoas que são pobres, elas não têm esses mesmos hábitos. Por isso que elas não enriquecem, porque a riqueza não está só no dinheiro, a riqueza está na atitude. E aí eu vou falar pra vocês, minha gente, eu duvido que esse cara, que é tão sábio do conhecimento, tenha lido mais do que eu na minha vida. E eu não tô tentando me achar aqui nenhuma forma da carteirada literária, porque até não faz sentido. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu li muito livro na minha vida e não me deixou rico não, minha gente. Ao contrário, me deixou pobre, porque eu compro muito livro e vocês sabem, compro livro demais, minha mãe reclama, meu cartão de crédito reclama, meu bolso reclama muito, mas é minha paixão. Mas o que eu quero realmente, de fato, conversar com vocês é sobre o elitismo cultural, dizendo que esse tipo de pensamento, que tenta colocar qualquer tipo de elemento cultural como um sinônimo de status social, não é novo. Isso aí já vem de muito tempo atrás, é uma conversa muito batida e muito velha. E aí a gente pode iniciar a nossa viagem no tempo lá para a Idade Média. Então já imaginou o quão distante nós vamos? E na Idade Média, minha gente, livro era coisa para poucos e para monge. E por que para monge? Porque a leitura era praticamente muito selecionada por um tipo muito específico da população, que eram os religiosos. Os religiosos escreviam livros, liam livros, sabiam ler, e era a partir deles que existia essa propagação. Então você imagina que os livros de terrorzinho ali que a gente gosta, jamais teriam na Idade Média. Inclusive era considerado como pecado, como profano. Não só livros de terror, como livro de romance, livro escrito por mulheres, livros escritos por negros, jamais. Era uma escrita extremamente seletiva. E a transmissão do conhecimento, a transmissão da leitura, também não era feito pelos religiosos. Os religiosos não transmitiam. Eram só, de fato, os religiosos que tinham o dom de escrever e ler e acreditavam que aquilo era meio que dado pelos céus. E ali alguns poucos monarcas sabiam ler. Então você já imaginou, aí enquanto tocando essa musiquinha medieval, que as coisas não eram fáceis por ali. E era muito claro esse discurso, e a gente vai encontrar inclusive em vários textos, que a leitura era considerado como dom divino. Os livros eram considerados como dons divinos e quem não tinha acesso a eles era considerado como ali pessoas pobres, as ralés. Tá aparecendo o discurso? Vai continuar aparecendo durante muito tempo. Só que, minha gente, mesmo que haja uma cultura muito forte, haverá uma contracultura. E lá na Idade Média,
houve essa contracultura, que foram os mitos orais. Então, ao invés de ler, as pessoas compartilhavam suas histórias ali na beira da fogueira, contando a sua avó para os seus netinhos, histórias essas que eram mais voltadas para lendas, coisas do dia a dia, e aí você pode reconhecer várias histórias que acabaram surgindo posteriormente, inclusive na literatura. E as histórias, você sabe, elas vão se ressignificando e vão aparecendo na literatura, nas artes, na pintura, de uma forma ou de outra. Mas era uma espécie de evento revolucionário ali, mesmo que sem saber, inconsciente, para dizer que tá, você tem a sua leitura porque você é mais rico do que eu, você é mais abastado do que eu, você é mais destinado pelos céus do que eu, mas mesmo assim eu tenho o meu tipo de cultura por aqui. Quando a imprensa chega no século XV, imprensa que eu digo método de impressão de fato, imagina-se que tudo vai mudar. Afinal, a acessibilidade de livros vai estar muito mais próxima. Mas ledo engano. Literatura continua sendo para poucos. Afinal, no Renascimento, as ideias da moral religiosa e a dissolução do Estado e da religião ainda não havia acontecido. Então, ainda havia muito desse peso do que era ou não considerado como moral. E o que era considerado como moral eram textos religiosos, textos que apoiavam a monarquia, textos poéticos ali que não diziam muita coisa ali sobre o estado que eles estavam vivendo. E esse evento de contracultura que já existia ali na Idade Média e passa pelo Renascimento, com as lendas, com as histórias contadas de um para o outro, elas, quando trazidas para o papel, são consideradas péssimas e são queimadas em praças públicas. E aí vocês já sabem que na Idade Média tem a queima das bruxas, aqui no Renascimento a gente continua com uma onda de repressão gigantesca e a literatura está aí para mostrar isso. E isso que eu estou falando é de um contexto europeu ali da Inquisição e também dessa questão do início da imprensa ali na Europa. Mas vamos então renascer, minha gente, vamos viajar um pouquinho mais um tempo com o Renascimento e o nascimento do bom gosto. Que bom gosto era esse? Essas estátuas aí que vocês estão vendo aí do lado é um exemplo do bom gosto do Renascimento, que na verdade nada mais é do que um ode ao padrão do belo, todas as coisas muito simétricas, e a simetria vai ser muito importante. Inclusive a gente vai ter uma grande evolução ali da arquitetura, então a gente vai ver várias pilastras gigantescas, jônicas, belíssimas, várias estátuas, vários artistas que vão ter muita relevância e tem até hoje, e que modificaram a arte à sua forma. E aí eu posso citar Da Vinci, Michelangelo, vai aparecer as imagens aí para que vocês vejam tudo que eu tô falando com figurinha para não ficar tão chato. Só que esse padrão clássico, ele é eurocêntrico, ele vem da Europa. E ele é muito elitista, e ele é para poucos. Não é qualquer um que tem uma pintura da Capela Sistina ali em cima, ali no teto. É para poucos de fato, quem tem dinheiro. E também não é qualquer um que vai ter livros em suas mãos. E não é qualquer história que vai ser narrada e vai ser passada. Continua tendo uma grande censura sobre o que é contado. E continua tendo esse mesmo discurso que a elite está no lugar que a elite está, porque ela faz ali as coisas certas, porque ela tem um pacto com Deus, ou porque ela é a escolhida. Ainda existe muito essa força desse discurso de que os ricos, os monarcas, eles são escolhidos pelos deuses ou por Deus. Aí vai depender do período religioso que você está passando, mas ali nesse momento ali do Renascimento é principalmente a questão do cristianismo mesmo. Então são pessoas escolhidas por Deus. Não tem nada a ver com trabalho, não tem nada a ver com herança, muito menos com as pessoas que eles espoliaram em guerra. Aqui tem a ver apenas com os mandamentos divinos. Deus olhou ali na seleção de milhares de pessoas e falou: não, você tem cara de rico e você vai ser rico, você tem cara de rico e você vai ser rico. Essa é a ideia central ali que se promulgou por muitos e muitos e muitos anos, em muitos períodos históricos, como você mesmo está vendo por aí. E aí, continuando no mesmo cenário da Europa, no século XIX, inicia-se o que a gente chama de cânone da literatura, com os autores que serão considerados como clássicos universais. E esses autores muito bem selecionados, vocês já imaginam a cor que eles eram, vocês já imaginam o gênero que eles eram, porque sim, quem falava naquele período, e muitas vezes quem falou por muitos períodos, foram homens brancos. Muito, muito, muito tempo depois a gente vai ter acesso ao que os homens negros produziram, ao que as mulheres produziram. Isso, inclusive, foi um grande sofrimento para a Mary Shelley, coitada. E só a título de curiosidade, a Mary Shelley é britânica. O título Frankenstein da Mary Shelley foi lançado em 1818 e as editoras não queriam comprar o livro, por melhor que ele fosse, por mais incrível que ele fosse, não queriam comprar porque ela era mulher. E não era hábito mulheres escreverem naquela época, principalmente literatura de horror.
Talvez aí houvesse uma literatura romântica, mesmo assim não muito bem vista, porque a literatura romântica ela vai demorar muito ali para ser uma força literária de fato. Ela é considerada uma narrativa meio que às avessas. Terror, muito menos. Na verdade, quase que não existia terror ali. A Mary Shelley realmente foi muito inventiva. E ela lança sem seu nome da primeira vez em 1818, em 3 volumes, e ela vai lançar com o prefácio do seu pai, se eu não me engano, e pós-fácio do seu marido, e aí ela vai lançar 4 anos depois, aí sim com seu nome intitulado, depois que a obra já tinha pegado força, já tinha sido aceita pelo público, então ela precisou meio que passar por esse crivo. E mesmo sendo um livro clássico, ela foi subestimada, questionada, muitas vezes aí não foi uma obra bem aceita ali, para vocês verem que esse movimento, ele não é um movimento único e dimensional, ele é um movimento que ele vai passar por várias regiões. E o que é importante dizer aqui é que, para além de dizer que a cultura, a literatura, a escrita, a arte como um todo não é coisa para pobre, a arte também não era coisa para mulher. Isso percorreu por muitos anos e por muitos períodos históricos. A arte produzida para a mulher, ela sempre foi considerada como uma arte não tão importante assim. E a gente ainda pode ver isso nos dias de hoje, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais pra frente. Mas a gente está falando do século XIX, então há um evento de contracultura ali mesmo que haja essa repressão, que são os cordéis, que são uma literatura muito presente naquele período, os folhetins, que eram passados meio que às escondidas ali de fato, muitas vezes até punidas com força efetiva do Estado para evitar que essas obras fossem ali divulgadas, afinal eram obras que levavam as pessoas a pensar, a refletir, eram muitas vezes obras que tiravam sarro do movimento histórico da época, do movimento político que estava acontecendo, então por isso ela era muito contraventora. E para além disso, essas obras jamais eram levadas às universidades. Universidades estas que eram consideradas ali o antro da riqueza, o antro das pessoas ali que foram escolhidas por Deus. Mas vamos chegar no Brasil agora, né? Chega de falar sobre a Europa, Diego. Que história é essa? Que história é essa? Sim, a gente vai chegar na Semana da Arte Moderna em 1922. Semana da Arte Moderna foi um evento criado pela própria burguesia, não se engane, não são um grupo de pobres que se unem para fazer alguma coisa, até mesmo porque pobre não teria essa força, e esse grupo, ele se une para fazer esse enfrentamento à arte eurocêntrica mesmo, porque tudo que vinha de arte para o Brasil era ali a arte europeia, seja no modo como as pessoas se vestiam, seja como falavam, muitas vestimentas vinham de Paris, inclusive com as mulheres se vestindo ali como as mulheres parisienses se vestiam, e aí o povo ali falou, vamos dar um para. Um grupo de universitários ali resolveu se unir e criar a Semana da Arte Moderna, que nada mais era do que uma grande exposição onde autores ali brasileiros iam trazer as suas obras, sejam obras literárias, suas pinturas, os ensaios. E esta Semana da Arte Moderna foi considerada, mesmo sendo algo criado pela própria burguesia, mas ela foi considerada como algo absolutamente horroroso, péssimo. A recepção da imprensa foi bestializar esse movimento como um movimento ali de classes baixas e pobres mesmo, dizendo, olha, isso aí não é cultura. O que essa galera tá fazendo ali unida para mostrar quadro? Que tipo de quadro que essa galera tá mostrando? Olha, pelo amor de Deus, isso não é arte. A arte é o que vem da Europa, não é o que é criado no Brasil. E será que é aí que começou o nosso complexo de vira-lata? Não digo nada, mas talvez sim. Eu acho que começou bem antes. Na verdade, eu acho que começou nos complexos de vira-lata quando a gente chegou aqui, mesmo para tomar a terra dos povos originários. E a gente não poderia falar sobre o século XX sem falar sobre o nazismo, infelizmente, que foi um evento traumático para milhares de pessoas, e deveria ser para todas as pessoas do mundo, na verdade, muito emblemático mesmo. E a gente pode ver esse movimento da Alemanha nazista com o controle total da imprensa. E com o controle da imprensa, a gente tem também o controle da narrativa e, por sua vez, o controle daquilo que é produzido como arte. Então, muito do que era produzido como uma arte que não era considerada ali apoiando a raça ariana, era assim queimada em público. E aí a gente tem muita queima de livros. Inclusive você pode ler o livro maravilhoso A Menina que Roubava Livros, que eu não lembro quem é o autor agora, mas ele vai falar inclusive sobre esse período da queima de livros, com uma menina ali que ela acaba roubando ali esses livros queimados escondidinho, porque você não podia ter acesso à literatura. O que era permitido era apenas a campanha pró-nazista. E aí a gente vê o quanto, além de a cultura, a literatura ser utilizada como um substrato social, com as pessoas tentando diferenciar o que é rico e o que é pobre, ainda há essa questão de que a cultura ela também pode ser usada como método de repressão.
Você impedir que a pessoa tenha acesso à cultura, ou você mesmo criar mecanismos para que a pessoa tenha acesso a uma cultura ali direcionada, colocar um arreio sobre a cultura e sobre a produção de conteúdo. E aí a gente pode vir, inclusive, para o período da ditadura brasileira, ali para fazer uma viagem muito distante, que foi um período onde muitos artistas foram reprimidos com suas produções musicais. A gente tem exemplo Caetano Veloso por aí, e com suas produções literárias, diversos exemplos aí, que é essa mesma ideia de o Estado recriminando a produção de cultura. Afinal, a cultura, minha gente, ela não é sinônimo de riqueza. Ela é sinônimo de pensamento. A literatura, principalmente, qualquer tipo de arte, ela é sinônimo de pensamento. Ela vai te levar a refletir, ela vai te levar a olhar ao redor da sua vivência, aquilo que você está vendo. Inclusive, esse menino que falou sobre essa questão de que quem lê livros, né, porque ele está vendo uma cena na praia onde as meninas estão bebendo cerveja, várias pessoas estão lendo seus livrinhos ali ao redor dele. Ele supostamente lendo, né, porque ele não está lendo porque ninguém se lê com o livro fechado, né? É impossível, a não ser que ele seja do X-Men. Mas ele lê com o livro fechado, enquanto grava conteúdo, queria muito aprender isso, queria muito mesmo, que daí eu já estava lendo o livro aqui que eu tenho que adiantar. E ele fala sobre essa questão dos hábitos, que não é o hábito do Bourdieu, eu duvido muito que seja, esses hábitos que esses ricos, eles incorporam. E essa incorporação de hábitos não vem apenas do dinheiro, vem das coisas que eles vão coletando. É muito parecido mesmo com a lógica do Bourdieu. E ele tenta isso para fazer uma estatística meio falhada, que é, se todas as pessoas que estão aqui nesse lado seletivo e caro da praia estão lendo livros, e todas as pessoas que estão lá no lado popular da praia não estão lendo livros, logo, quem lê livros é rico. Coisa que a gente pode desmitificar por aqui. Vou dizer para vocês que não é meu caso, eu não sou rico. Infelizmente, queria ser. Mas o livro, por si só, ele não tem a capacidade de fazer com que você enriqueça financeiramente, não tem a capacidade de ser um método performático da riqueza, e você já viu aí, com tudo que eu demonstrei, eu tentei mostrar, que isso não é uma conversa que vem de pouco tempo, é uma conversa que vem de muito tempo mesmo. Isso nada mais é, a gente pode pensar em Elliot Aronson, com o animal social, que é um viés de confirmação. Eu preciso confirmar que eu pertenço a um grupo. Seja qual grupo for, eu preciso me enquadrar. Como seres sociais, a gente precisa se sentir bem dentro de um grupo. Se o grupo que eu escolho é pessoas que gostam de filme de terror, de que forma que eu vou fazer para autenticar a minha presença dentro desse grupo? Eu vou tentar conhecer ao máximo de terror, vou ver uma pessoa conversando sobre filme de terror, mesmo que eu não conheça sobre aquela obra. Eu vou tentar me enfiar ali naquele assunto para tentar mostrar, eu também sei, eu vi esse filme aí que você está falando. Então eu vou tentando me entrar nesses grupos. Vou tentando performar dentro desses grupos. E esses elementos performáticos, eles não são exclusivos desse grupo, mas eles são o que eu imagino que sejam processos validadores para que eu seja aceito. E aqui no caso desse cara, ele imagina que há um processo de validação. E isso pode ser visto não só pela ideia dele de que livros na praia são sinônimo de riqueza, mas também essa ideia de ter uma parte separada. Então eu, como rico, não fico no mesmo lugar que as pessoas que não são ricas. Também a questão da própria roupagem, que é eu ando com o meu relógio, eu ando um pouco diferente das pessoas que estão ali. Então, a todo momento eu tento performar para estar no grupo que eu imagino que eu vá ser aceito. E aí você pode pegar aquela cena clássica da Bacurau, aonde ali já foi conta dela, se não me engano, aquela atriz maravilhosa, ela ali fala que ela é europeia, que ela é americana, na verdade, e o americano olha para ela e fala, não, você não é americana. Porque é indiferente se você tenta performar dentro de um grupo, se você não faz parte do grupo, é indiferente. Você não vai ser aceito. No máximo, você vai estar junto com aquele grupo. Mas, gente, livro não é sinônimo de riqueza, conversa de YouTube e conversa de Instagram não é conversa séria, sem ter base. E é por isso que eu resolvi trazer para vocês uma base daquilo que eu estou falando. Porque será mesmo que quem lê mais é rico? Será de fato que tem uma associação direta com o quanto você ganha e quanto você lê? Para isso a gente tem pesquisa. E tem o Instituto Pro Livro, que ele faz uma mediação de pesquisa para entender o mapa demográfico do leitor brasileiro. Olha só que delícia. Estamos na 6ª pesquisa. Esse grupo, na verdade, eu me coloquei ali, mas se quiser me convidar, eu adoraria. Do Retratos da Leitura no Brasil. Vai estar o link aí embaixo para você ler. E essa pesquisa é uma pesquisa pública que já tem 6 anos, que foi aplicada pela IPEC, e ela vai fazer essa análise demográfica, e eu vou colocar alguns pontos aí para vocês analisarem. Eu tô meio torto aqui porque eu tô com meu computador na mão, que isso eu não ia decorar jamais, que a gente vai falar sobre gráfico agora. Inclusive, vou dizer para vocês que é um problema para mim estatística, mas a gente vai ler juntos. O primeiro dado que eu acho importante que a gente leia sobre essa pesquisa é
o perfil da amostra, que ela foi feita com pessoas de 5 anos a 70 mais. Ali do lado vai ter, eu vou mostrar para vocês, a quantidade de pessoas pesquisadas, levando em consideração que qualquer pesquisa estatística tem uma taxa amostral. Então eu não preciso pesquisar a população brasileira inteira para eu saber esse hábito, tem uma taxa amostral, e essa taxa que vai mostrar para mim aquilo que eu quero ver, né? Com uma variação de erro, sempre qualquer pesquisa de erro tem variação de erro. E aqui, o que é considerado como leitura para essa pesquisa, também acho muito importante. Aqui em 2024, nesse censo, o leitor, ele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero impresso ou digital nos últimos 3 meses, e não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Essas são as métricas que eles vão utilizar, as métricas de pesquisa. E eu acho muito importante que a gente analise, primeiro, o percentual de leitores por escolaridade. Pesquisa de 2019, entrando em contraponto com a pesquisa de 2024. 2019 sempre vai ser a pintura em laranja, 2024 sempre a pintura em vermelho. Fundamental 1, 49% em 2019, 40% em 2024. Reduziram os leitores no Fundamental 1. No Fundamental 2, 54%, 49%. Houve redução também. Ensino médio, primeiro ao terceiro ano, 55%, 2024, 48%. Também houve redução. Nível superior, 68%, 63%. Também houve redução. Então, todos os níveis de escolaridade houve redução do número de leitores. Preocupante, hein? Muito preocupante mesmo. Muito além da preocupação em relação ao quanto eles ganham, é preocupante porque principalmente é a questão do ensino superior. Percentual de leitores em gênero e idade, acho importante a gente pensar. 54% de leitoras mulheres, em 2024, 49%. Então teve uma queda bem grande. Para homens, de 50% caiu para 44%. É um gráfico descendente mesmo, gente. É só queda, só queda. Mas agora a gente vai ver se esse cara lá tem toda a razão do mundo em relação à classe e renda familiar. 2019/2024. A gente vai fazer uma pesquisa de comparação aqui. 2019 laranja, 2024 vermelho, só para a gente lembrar. Segunda parte do gráfico que está aqui do lado direito, que é a renda familiar, que é o que mais importa para esse cara, né? O dinheiro, né? Ou sei lá, o hábitos ali que os ricos incorporam. Nós vamos falar sobre dinheiro. Até um salário mínimo, 46% em 2019, 39% em 2024. Teve redução? Sim. De 1 a 2, 51% reduziu para 45% em 2024. De 2 a 5, 56% reduziu para 51% em 2024. 5 a 10, 57% aumentou para 63%. O único aumento que teve de 5 a 10 salários mínimos, o único. Já mais de 10 salários mínimos, ou seja, quem é rico de verdade, né? Ou pelo menos quem é de classe média alta, alta, muito alta. 70% eram leitores em 2019 e 59% são leitores agora em 2024. Foi o gráfico que mais descendeu. Então, a gente já tem a quebra aí dessa ideia, desse paradigma dele. A pesquisa vai ter por região, por estado. É uma pesquisa muito, muito, muito legal. Indicação dos entrevistados para livros. Muito interessante mesmo. E por que a gente verifica aqui que há uma redução dos leitores em todas as faixas etárias, sem dizer uma ali, dos 5 a 10 salários mínimos, que houve um aumento bem legal, inclusive, de todas as faixas etárias, de todos os gêneros. Aí a gente pode pensar várias coisas, minha gente. E poucas delas são relacionadas a essa ideia elitícia de cultura. Primeiro, infelizmente, o mercado literário brasileiro não é um mercado barato. É um mercado que subiu muito. Eu, como leitor, há muitos anos, eu sei o quanto isso impactou o meu hábito de leitura. Impactou, de fato, muito. E para leitores novos, isso é muito importante. Afinal, eu preciso ter dinheiro para comprar meus livros. Eu, que sou um leitor muito antigo, eu passei por todo esse processo de mudança de valor e eu continuei sendo leitor. Eu vou só tentando ali mediar meus hábitos. Eu pego livros em promoção, eu muito tempo lia na biblioteca, leio pelo Kindle,
Então eu vou tentando, baixo um PDF mesmo ali no Piratex, então eu vou tentando fazer ali uns caminhos, uns atalhos para que eu continue a ler da mesma forma que eu lia. Mas claramente algumas obras que eu quero ler muito eu não consigo ler ali, eu demoro muito mais tempo para ler do que eu demorava antes, porque o preço de fato aumentou muito. E quando eu falo muito, é um aumento que chega a ser abusivo, de fato. Se você for pensar em quadrinhos, eu estava até vendo o quadrinho que eu lia, sei lá, há 20 anos atrás, ele estava, sei lá, R$ 5,90. Hoje, um quadrinho de banca, até pouco tempo atrás, estava R$ 35, um quadrinho mensal. É um quadrinho mensal. Mensal, o que você imagina? Não sei se você já chegou a ler quadrinho alguma vez. É uma revista tipo, que você não vai seguir só uma, são vários. Se você pensa na Marvel, Vingadores, cada um dos Vingadores é um personagem, então você pensa que cada personagem é R$ 35. Isso é um valor barato comparado com o valor de livro. Um livro lançamento, deixa eu até ver qual livro que eu posso escolher para mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Pactos Mortais do Steve Cavanagh, que eu mostrei agora para vocês no unboxing. Isso aqui, galera, tava R$ 70. Depois ele reduziu para 60. Agora, na promocional, eu consegui pegar para um valor legal. Então, preço é uma coisa de fato que faz com que você não tenha acesso à arte. Lembra da conversa que a gente teve agora sobre a questão da religião estar sempre muito cerceando a literatura, mas também a parte financeira, porque as pessoas não tinham acesso a essas obras, eram muito caros, não sabiam ler, não conseguiam ler? A mesma coisa acontece hoje em dia. Eventos artísticos são cerceados para muitas partes da população. Eu posso me usar como exemplo. Eu fui no teatro pela primeira vez na minha vida no ano de 2021. Eu tenho 34 anos. Ou seja, eu passei toda a minha adolescência, eu passei toda a minha infância sem nunca ter ido ao teatro. A primeira vez que eu fui ao cinema na minha vida foi assistindo O Senhor dos Anéis. Eu deveria ter, eu acho, uns 10, 11 anos. Então, ou seja, uma boa parte da minha vida passou sem ir ao cinema. Porque, de fato, alguns lugares artísticos não eram para as pessoas estarem. Eram caros. E a gente vê muita reclamação sobre isso da elite. Inclusive com a reclamação que a gente ouviu há algum tempo atrás sobre a reclamação de pobres visitando o aeroporto, porque de fato não era um lugar onde a gente deveria estar. Teatro não é um lugar que a gente é bem quisto, não é um lugar que a gente consegue entrar com facilidade, porque é caro, é oneroso, você tirar ali 200, 300 reais para o ingresso. Shows nacionais ou internacionais também são caros, você tem que ter um grande desprendimento. Então o fato de você não ler nem sempre é algo relacionado à sua cultura, ou é algo que você não quer ler. É realmente um hábito que você não tem desde a primeira infância, que é muito mais difícil você pegar hábitos enquanto você é mais velho, quando você é adulto. É muito mais difícil eu convencer um público que não lê nada acima dos 20 anos a ler um livro, do que eu convencer uma pessoa ali jovem, dos 13, 14, 15 anos. Por isso que é muito importante livros em sala de aula, bibliotecas na escola, professores que incentivem, porque é nesse período de fato que vai despertar o interesse para várias coisas, inclusive para a literatura. Agora, com o domínio das redes sociais, isso aí se tornou um desafio muito maior. O hábito de você pegar um livro nas mãos é uma coisa que de fato cada vez está reduzindo mais e mais e mais, porque a galera quer uma informação muito rápida, a galera não tem mais paciência, infelizmente. Por isso os livros estão tentando se adaptar, tem a Freida aí com vários plot twists e vários outros autores. Então tem toda uma questão que é muito maior do que simplesmente dizer que você é pobre e você não lê. Ou você não lê, logo você será pobre, porque você quer, porque você não consegue ter acesso a esse conhecimento porque você não quer. Não é porque você não quer. E não é porque você vai ler livro que você vai ser rico. Isso não significa nada. Riqueza vem de outros lugares, seja riqueza financeira ou, sei lá, qualquer tipo de riqueza que ele queira falar. Riqueza não é performática. Não existe uma performance da riqueza. Você não consegue definir num quadrado o que é a riqueza. Dizer, uma pessoa que se veste dessa forma, fala dessa forma, anda dessa forma é rico. Pode ser uma pessoa pobre, não significa nada. Performance é feita pelos indivíduos, não é feita por uma classe de indivíduos. Cada indivíduo ele vai performando a sua forma. Pode ser rico que se veste tranquilamente, de modo muito simples. Pode ter pobre que se veste de uma maneira muito chique, que gasta muito dinheiro porque acha aquilo como prioridade. Então, olha, sinceramente, é um discurso vazio, discurso esse que é repassado. Que é essa ideia de eu tentar separar eu e eles. A gente viu a pesquisa agora, vou deixar a pesquisa para análise de vocês. Sei que esse vídeo ficou comprido, vou tentar reduzir ao máximo na edição, mas eu acho que eu falei tudo aquilo que eu precisava falar. Não era aquilo que eu queria falar, era aquilo que eu precisava, porque eu acho que um canal que difunde a literatura não pode ficar aquém desse debate. É o meu papel enquanto youtuber, indiferente se eu tenha uma visualização, 10,
1.000, 5.000, não me importa. É meu papel me posicionar aqui nesse momento para dizer que leitura não diz nada em relação a status social. Leitura não diz nada sobre você. Você não conseguir ler tantos livros quanto eu, não me dá o direito de dar uma carteirada e dizer que você é um péssimo leitor. Eu não consigo ler, por exemplo, livros clássicos russos como Crime e Castigo. Muitas vezes eu tenho muito problema de ler, sei lá, 1984 do Orwell. Isso não significa que eu seja alguém menos culto ou alguém mais culto. Não significa nada. A leitura é para ser prazer. E a leitura é para ser feita em qualquer lugar que você queira. Se você vai na praia, curta a sua praia. Fecha seu livro, por favor. Curta, porque a vida é só uma. O livro, quando você voltar para casa, ele vai estar esperando você. Ele vai estar lá na sua mochila, na sua bolsa, no seu quarto de hotel. Já a visão que você está vendo ali, você pode ter ali em 1 segundo. Você pode sair da praia naquele momento, logo em seguida, e bater o carro e morrer. Aproveita a tua vida, cara. Aproveita. Vive. Vai em passeios turísticos, vá na praia, toma sua cervejinha com seus amigos. Isso não vai dizer nada sobre você, a não ser que você está vivendo e curtindo sua vida. E para além de você fechar os livros nesse lugar de convivência social, que é muito importante, a gente está deixando de ler, mas a gente está deixando de conviver socialmente muito mais. A gente tem muito mais dificuldade para ter uma conversa cara a cara, para dialogar, do que para ler um livro. Para além disso, a gente precisa aprender a desligar os celulares. Você não precisa gravar tudo que você vive. Você não precisa performar para um grupo da internet. Eu não sou influencer digital. Acredito que eu nunca serei. No máximo, se Deus quiser, um influencer literário, porque eu quero receber muito livro e quero propagar muita literatura. Mas você não precisa performar o tempo todo uma versão que nem é você mesmo para a internet. Então pare de tirar foto na praia, cara. Desliga o celular, vá curtir. Não só na praia, com a sua família. Desliga o celular um pouquinho, isso é uma coisa que eu falo sempre pra mim. Coloca no modo avião. Maior prioridade da sua vida não vai ser a conversa que você teve pelo WhatsApp, não vai ser a conversa que você teve pelo Instagram, não vai ser os e-mails que você enviou. Aquilo que você vai lembrar é os momentos que você teve com os seus amigos, com a sua família, vivendo a sua vida de fato. E viver a vida é você abrir os olhos para longe de qualquer livro, de qualquer revista e de qualquer artifício que você tenha que colocar na sua mão para se sentir saciado. Não estou fazendo uma crítica à literatura, jamais. Viajo para mundos que eu jamais imaginei viajar com livros. Eu sou um apaixonado pela literatura. Só que tem momentos que a gente precisa viver a nossa vida. E esses momentos são como a praia da moça da cerveja. São como os momentos que você está ali na mesa com seus pais e você precisa desligar o celularzinho aí. Talvez sair do seu quarto e conversar com a sua mãe e com seu pai. Você não sabe por quanto tempo você vai ter essa relação. Então aproveita. Você não sabe por quanto tempo você vai ter o dom de olhar, de ter tua visão de fato. Pode ser que aconteça alguma coisa e você não tenha mais o dom da tua visão. O dom mesmo de você caminhar. Então bora, gente. Bora aproveitar aquilo que a gente tem. E isso aqui é algo que eu coloco como documento oficial não só para vocês, para mim também. Para que eu consiga ouvir e muitas vezes dar aquele estalo e viver. Sabe? Então é isso. Muito grande esse vídeo, mas eu espero que ele tenha valido um pouquinho a pena, porque para mim foi um grande prazer conversar com vocês por aqui.